acha, ô Paulo, que o clausulado de transportes hoje ele é meio fraco, ele é dúbio? Dificulta teu trabalho, em É. outras palavras? Ele não chega a ser fraco, mas existem alguns pontos nebulosos Uhum. que precisam ser cada vez melhor trabalhados. Então, clausulado não é algo simples. Uhum. A redação de qualquer documento ela é complicada. Uhum. E é necessária uma atenção especial. Então, os clausulados podem ser aperfeiçoados, sem dúvida alguma, mas tudo. Quando um caso demora muito tempo e há o julgamento no tribunal, eu me preparo para fazer a sustentação oral, eu leio o que escrevi 6, 7 anos, falei, meu Deus, que horrível. Eu não gosto daquilo que eu escrevi. Sim. E na época eu achei o máximo. Claro. Acontece isso. Eu achei, depois, o meu coisa. primeiro livro, Prática de Direito Marítimo, vai agora para a sua 5ª edição. Aí a editora, no caso é a Aduaneiras, ela me chamou para fazer a revisão. Eu falei, não, eu quero fazer uma revisão completa, porque eu vou ampliar, atualizar, existem outros assuntos, até parte, alguns argumentos, alguns textos do livro novo, eu vou colocar lá, adaptando exclusivamente para o modo marítimo de transportes, mas eu li, e não estou a falar da primeira edição, estou falando da 4ª, que já faz algum tempo. Falei, meu Deus, que coisa horrível, que parágrafo mal redigido, que vergonha. Pô, e o livro, eu falo aqui com alegria, até tentando blindar ou fugir de vaidade, mas é um livro que é citado por colegas, é citado por juízes, desembargadores, até por ministro do Superior Tribunal de Justiça, já foi citado. Legal. Eu vi uma postagem de uma ação que bacana. Eu fico bem contente. Aí eu falei, meu Deus, que coisa horrível, que mal redigido. Eu tento ser caprichoso, eu gosto muito da Sim. língua portuguesa, né? Eu acho que é um dos maiores tesouros do Brasil. Portugal, o Brasil é a transcendência de Portugal. Uhum. O Brasil nasceu de um esforço heróico dos reis portugueses para levar a identidade portuguesa para o mundo. Claro, os interesses comerciais, eu sei que o pessoal que gosta de um revisionismo histórico ataca bastante. Eu não faço parte desse grupo. Assim. Eu analiso as coisas com hermenêutica. Né? Não podemos julgar o pensamento dos homens de 500 anos atrás com os de hoje. São situações diferentes. Então, aqueles reis estavam preocupados em levar a identidade portuguesa e a fé aos cantos do mundo. E isso é muito magnífico. E o principal ponto, o principal tesouro de Portugal sempre foi a língua. Uhum. Então, por isso que eu sou caprichoso. Provavelmente, ao assistir o programa, eu vou perceber, caramba, aqui eu escorreguei no português, aqui eu errei. Porque, claro, o debate ao vivo aqui nesse momento, ele faz com que, e a nossa língua é complexa, faz com que os erros aconteçam. Uhum. Mas, tanto quanto possível, eu tento falar com clareza, escrever com clareza, e aquilo que era bom 5 anos atrás não é bom hoje. O mesmo raciocínio, eu falei tudo isso para chegar a esse ponto. Não tem a menor dúvida que quem redige o clausulado faz em boa fé e tenta fazer o melhor possível. E é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Então, aqui está errado, tá, depois que o problema acontece, depois que a situação que reclama a interpretação acontece. Entretanto, é um trabalho de contínuo aperfeiçoamento para que Perfeito. a redação seja cada vez mais precisa, mais simples, sem tantos glossários, remissões. Se o subscritor, e falo com toda a delicadeza, permitir aqui uma dica evite remissões. De acordo com o item 4, no inciso X. Não. Vai, volta, vai. É melhor até repetir. É. Melhor repetir e deixar tudo ali claro, sem jogar o segurado ou o intérprete do contrato para lá e para cá. Para lá e para cá. Né? Normas simples, curtas. Isso serve também para o advogado, a petição inicial. Cada vez mais simples, breve, didático, Claro, né? objetivo. Isso vale para tudo. Vale para tudo. E talvez, aí falando um pouco do lado de dentro da seguradora, uma coisa que falta pra gente, e aí em geral, é buscar se retroalimentar disso. Pô, o que tá acontecendo aí que eu preciso melhorar aqui, sabe? Porque eu acho que um trabalho aqui impacta diretamente no do outro, né? Então... Eu vou até me permitir, contrariando o que falei até agora, usar uma palavra pomposa. Autopoiese. Existe a teoria autopoética do direito, e essa autopoiese, o que é? Exatamente isso que você falou.
a retroalimentação. Eu, quando escutei isso, era jovenzinho, o professor falou de maneira pomposa, fiquei impressionado. Eu falei, vou estudar bem isso. Ilustrando, é como um polvo com seus tentáculos. Então, é trazer para o mundo do direito aquilo que está fora. Uhum. Polvo, tentáculo, o aspecto visual é esse. É a retroalimentação. Então, nós temos que fazer isso constantemente. Seja na interpretação do direito, seja na vivência do seguro, no dia a dia, seja nas experiências e nas trocas entre profissionais internos das seguradoras, prestadores de serviços como os patrocinadores, os segurados, os corretores de seguro. Eu acho que quem mais faz a retroalimentação no mercado é o corretor de seguro. Por quê? Ele é um defensor do segurado, ele é um advogado informal do segurado, mas ele tem que ter uma relação muito boa com a seguradora. Ele não é inimigo da seguradora. Olha que posição delicada, complexa, sofisticada. Ele é o advogado do segurado, mas ele não é o promotor de justiça ou acusador da seguradora. Então, e muitas vezes ele tem que entender o papel da seguradora e transmitir isso com abertura, transparência, eficácia ao segurado. Falar assim, olha, aqui você infelizmente perdeu o direito à indenização por isso e aquilo. Ou, quando a seguradora nega, ele fazer o trabalho de retroalimentação, de diálogo e tal, e buscar, falar assim, olha, por favor, reveja, por causa disso, daquilo. É isso aí. O fato dele estar sempre nessa posição o torna mais flexível. Eu escutei de um juiz português que era da delegação do país no Tribunal de Justiça Europeu, que fica em Luxemburgo. Eu falei, como é a relação do senhor? Eu fiz uma visita formal há alguns anos. Eu falei, como é a relação do senhor com seus pares de outros países? Na época até o Reino Unido também integrava a corte, principalmente os países do norte da Europa. Ele falou assim, olha, nós portugueses somos muito respeitados por todos. Eu falei, são? Por quê? Nós somos mais esponjosos. E eu gravei essa palavra, eu achei bem bacana. Esponjoso. Esponjoso é o cara que absorve, segura e depois devolve. Nós pegamos a esponja para mergulhar num balde ou em algum lugar com água e depois usamos. Então, a esponja, olha que coisa bonita, né? Então, pega a água de um lugar e leva a outro. A pessoa esponjosa não é a pessoa que tergiversa. Não é, ou no linguajar, o lero-lero. Não é o cara sem opinião, sem força nem nada. Mas é o cara que sabe absorver e levar. Sem perder a sua identidade. Que a esponja não deixa de ser esponja porque levou água de um lugar para outro. Perfeito. Não vira balde, né? Não vira balde, exatamente. Boa. Então eu gostei bastante disso, sabe? Eu acho que nós temos que ser, nós que trabalhamos com seguro, ser esponjosos. Saber lidar com situações, entender a dificuldade do outro. Nós não somos inimigos um dos outros. Seguradora, segurado e corretor, eu vou usar a palavra que você usou, muito boa, eles se retroalimentam. Um necessita do outro. Mais do que outras relações negociais, a de seguro é exatamente isso. E por vezes, né, Paulo, não sei o que você acha, mas, por exemplo, em algum momento eu sou consultado lá pela área de sinistro. Qual que é a sua opinião técnica, normalmente em algum assunto relacionado a gerenciamento de risco, sobre esse ponto aqui? Eu leio, eu tenho minha opinião, mas antes de eu dar minha opinião, o que o subscritor quis entregar? Porque às vezes ele te vendeu uma coisa, prometeu uma coisa ali, só que na hora de redigir, não saiu perfeito. Ótimo, muito bom isso que você falou. Isso ajuda o trabalho do advogado externo que presta serviço para o mercado segurador e me permite lembrar de uma outra situação. Muitas vezes, o profissional técnico que está ali na linha de frente exibe a argumentação técnica e ele tem toda a razão do mundo. Mas, de todas as línguas possíveis, né? Essa visão que é correta num primeiro momento, ela não se ajusta à aplicação do direito como um todo. Porque são linguagens diferentes. A linguagem técnica, tanto quanto possível, informa a jurídica. O direito bebe nas fontes técnicas. Mas, às vezes, o critério de análise é maior. É exatamente o que você falou. Embora esteja escrito isso, tudo indica que o que queria se falar era aquilo. É isso.
a intenção, o que foi prometido, o que foi esperado, ou o que foi esperado pelo segurado, prometido pela seguradora, esperado pelo segurado, foi A e não B. O juiz, quando julga, não leva apenas em consideração, embora valorize muito o aspecto técnico, mas existe todo um contexto de normas jurídicas, e aqui não é casuísmo nem ignorância do direito. Já aconteceu, por mais que o juiz seja altamente qualificado, de um juiz confundir indenização com prêmio. Eu já vi O isso. mutualismo muitas vezes não é conhecido. O risco do negócio do seguro é confundido com o risco do negócio de transporte. Eu vou contar uma história bem legal, mas só para acabar esse raciocínio. Então, é muito oportuno isso que você falou, porque essa intenção é levada em consideração também. E essa Tem intenção força jurídica. tem força jurídica.